Nós vamos falar sobre a dinâmica do relacionamento com o narcisista, né? Como que é esse relacionamento, o que te faz estar nessa relação, o que te prende, o que te conecta a essa pessoa. Ana, muito obrigada pelo convite, né? A proposta hoje é falar sobre o relacionamento narcisista, o relacionamento com o narcisista, mas também levar as pessoas a refletirem a dinâmica da relação em si. Meu nome é Cláudia Long, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em trauma, né? Muitas relações narcisistas desencadeiam traumas nas pessoas que se relacionam com o narcisista, nas mulheres, e em filhos de narcisistas. Nós vamos falar disso hoje. Ó, eu penso que primeiro, né, a gente tem que falar um pouco que a dinâmica de um relacionamento com o narcisista, nós temos que considerar que tem o narcisista e tem a vítima que se relaciona com o narcisista. Então essa vítima, ela se sentiu atraída por esse narcisista. O narcisista, ele tem alguns comportamentos que chamam a atenção, né? Então ele é uma figura abusiva, mas ele também é encantador. Quanto mais poder. Principalmente no começo da relação. Sim, sim. Porque assim, quanto mais poder aquisitivo essa pessoa tem, mais ela consegue encantar, romantizar a relação, o início da relação com essa vítima, com essa mulher, né? As pesquisas indicam que a personalidade narcisista, ela comete mais a figura masculina. Não se sabe direito por quê, mas existem mulheres também narcisistas. Então, as vítimas não são só mulheres, as vítimas também são homens. Tá? Então, Agora, aquilo que te atrai no outro é algo que a gente precisa identificar e reconhecer. Então, quando a gente fala de dinâmica na relação, é os dois. Tem uma complementariedade. Então, tem a complementariedade desse homem encantador que vai se tornando abusivo na relação, vai se mostrando abusivo, mas tem a complementariedade dessa mulher que se deixa encantar pelas, pelos encantos desse narcisista sem farejar o perigo, tá? Porque muitas vezes essa mulher, vamos chamar de vítima, né? Porque pode ser a mulher ou o homem, ela é alertada por amigos, por familiares, mas aqui, ó, o farejar dela está comprometido e ela não consegue perceber que ela pode estar entrando, pode não, né? Está entrando no emaranhado abusivo. Agora, o porquê que isso acontece? Por que que algumas vítimas, mulheres, por que que algumas mulheres percebem, se dão conta da estranheza no começo e saem, e por que outras ficam? Gente, já pensou nisso? O que que faz uma vítima ficar e o que que faz uma mulher que também conheceu esse narcisista perceber a estranheza e sair? Então, acho que são coisas isso. que vale a pena a gente refletir hoje. Né? Qual é a nossa falta, né? Uhum. O que que conecta ele? Porque ele entra te oferecendo, né? Ele começa a suprir as suas necessidades e você acaba não percebendo que aquilo também é uma necessidade sua. Então ele tem um olhar para você assim, ele te fotografa, você precisa disso, 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 então eu vou oferecer. Então eu vou oferecer carinho porque você é carente. Então eu vou te oferecer atenção porque você gosta. Então eu vou começar suprir essa falta que você às vezes não percebe e que também não faz por você. E ali ele entra. Uhum. Então, mas se tem uma falta em mim, tem a ver com a minha história de vida, Ana. É isso. Então aí a gente vai Uhum. falar um pouquinho de teoria de apego. Porque quando uma Vamos. mulher, na vida adulta,
ela encontra, adolescente, adulto, né, jovem adulto, encontra uma figura narcisista e ela não identifica que tem algo estranho no ar, tá? Que aquilo ali está muito, muito bonito, está muito encantado, é porque ela enxerga a vida de uma maneira disfuncional. Eu costumo dizer que é como se fosse uma mangueira que abre o jardim. A hora que você abre a torneira, ela está torcida. Então a água não chega na ponta. E isso tem a ver com a história da primeira infância dessa pessoa, dessa mulher ou desse homem que vive a relação Uhum. narcisista, né? E a teoria explica isso. Uma das teorias que explica o porquê uma personalidade se forma narcisista tem a ver com as faltas, com as ambivalências das figuras paternas, né? Ou esses pais deram tudo e ao mesmo tempo é um tudo que convence aquele filho de que ele pode tudo, mas ao mesmo tempo não deram aquilo que ele precisa, porque quando você dá para uma criança tudo, você é como se você delegasse para os objetos a referência de afeto. Porque o pai está ocupado, porque a mãe está ocupado. E essa criança, ela vai se sentindo vazia. Porque a figura do narcisista, esse empoderamento do narcisista, por baixo dele tem uma figura muito insegura e com uma autoestima Muito frágil. muito frágil, né? Então, assim, É isso. talvez seja um pouquinho difícil de compreender isso, a fragilidade de uma pessoa tão abusiva, né? Então, o narcisista, ele destrói a parceira, ele fragiliza a parceira, ele quer toda a atenção para ele. É como se ele fosse um saco sem fundo, né? Todo o olhar da parceira tem que estar nele. Se a parceira olha do lado, ele se esgota, ele não suporta ser questionado, porque por baixo tem uma fragilidade. Tem uma criança, é como se fosse uma, como não, né? É uma criança interna carente, Ferida, desprotegida, né? ferida. Uma criança interna ferida, né? Porque também passou por um relacionamento abusivo, né? Pode ter sido humilhada, Uhum. abuso físico, emocional, né? Tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar, né? A teoria de trauma fala muito isso, a neurociência traz isso, né? Quando você fala de estar ferido, uma criança ferida, né? Nós somos mamíferos. E quando a gente fala do reino animal, o que faz um animal se defender? Ataque. Só quando ele está em perigo ou quando ele está ferido. Então, É isso. imagina uma criança muito machucada, muito ferida, tá? Ela tem que se defender. Aí você vai falar assim para mim, mas por que que a defesa dele é o ataque? A defesa dele não é só o ataque. A defesa dele é o envolvimento, é se fazer importante para o outro, é esse outro acreditar que ele é a pessoa mais importante na vida dela, né? Então, Ele acreditar que está no controle. mas o controle, ele passa pela... Na cabeça do narcisista, às vezes ele não tem nem essa compreensão. Porque o que ele quer? Ele precisa do olhar dessa mulher. Ele precisa da admiração dessa mulher. Ele precisa que essa mulher diga como você é incrível e você é a melhor pessoa do mundo. Só que ele não é a melhor pessoa do mundo, né? Na verdade, ele está longe de ser, porque ele vai cerceando a vítima. E a mulher, ela vai se sentindo coagida, ela vai se sentindo exprimida. E isso faz com que ela também entre num modo de defesa, que ela também fica em estado de alerta. Então, muitas vítimas de narcisistas desenvolvem estresse pós-traumático, porque eles ficam Isso. tensos, eles ficam em estado de alerta constante.